Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Ok, quantos entendem alemão aqui? Wonderful, good evening. Então, uma boa noite a todos. All these pictures are 15 or 20 years ago. Meu, essas fotos são de 20, 30 anos atrás. Some new pictures. Vocês precisam de novas fotos aqui. A great video, thank you so much. Mas é um vídeo muito bom, parabéns, obrigado. It's a great joy to come back home. É tão bom poder voltar para casa. And we prayed, we celebrated. Nós temos orado, temos celebrado. From the distance, we hoped for this church. Mesmo na distância, a gente tem sempre orado por essa igreja. I think around 17 years ago, with Pastor Aleni and Karl, we minister a lot in Germany. Eu acho que há uns 17 anos atrás nós conhecemos os pastores aqui, a gente tem ministrado juntos já há muito tempo. Especially among the young people. Especialmente para os jovens. Oh, I still remember all the stupid stuff we did. Eu me lembro também de muita coisa estranha que a gente já fez. Unfinished past. É um passado feito, já concluído. You understand German? Did you say it? You just translate. Really? That's the Holy Spirit. Hallelujah. Seriously? Yeah, I spoke German. Danke schön. Hallelujah. Aleluia. May the Lord expanding the boundaries of this church. Que o Senhor venha alargar as fronteiras dessa igreja. May the anointing of the Holy Spirit come upon all your 28 pastors. E que a unção do Senhor venha sobre todos os 28 pastores que estão aqui. Thank you for all of you as leaders for your ministry. E eu muito obrigado por todos os líderes e ministros que estão aqui pelo seu trabalho. We are not here to share you information. Nós não estamos aqui para fazer só um relato sobre informações. We are here not to telling you stories. Não estamos aqui para ficar contando histórias para vocês. We are also not here to teach you the Bible. E também não viemos aqui para te ensinar a Bíblia. Pastor Karl, he's amazing apostle, but also a teacher of the Word of God. Pastor Carl, ele é um excelente apóstolo, mas ele também é um maravilhoso professor da palavra do Senhor. From time to time, I watch his videos on Instagram. De tempo em tempo eu assisto seus vídeos do Instagram. I understand a lot of Portuguese. E eu estou entendendo bastante português. And I'm really blessed also by his ministry. Então eu sou muito abençoado também pelo seu ministério. And Mama come from time to time to our church in Frankfurt. Então a mamãe vem de tempo em tempo na nossa igreja em Frankfurt. And the last time she prayed for our missionaries. E da última vez ela orou pelos missionários. The presence of God was really strong there. A presença do Senhor estava muito forte lá. And from time to time, she will also bring Brazilian friends and pastors to the meeting. E de tempo em tempo ela também traz brasileiros e pastores brasileiros para as reuniões. Yeah, our church in Frankfurt, we sing a lot of old songs. Na nossa igreja em Frankfurt a gente canta muitos corinhos, cantos antigos. Not old songs. Não aqueles muito velhos, but old anointed songs. mas aqueles velhos que são cheios da unção. You start to sing, there's a presence of the Holy Spirit. Aquele que você quando começa a cantar já sente a presença do Espírito Santo. You know, Mom loved all these worship songs. Sabe, a mamãe ela ama todas essas adorações. What's her time? Porque acho que era do tempo dela. And Sister Sarah and her family just left today. A irmã Sara e a sua família acabaram de sair. And Sarah and Holga and the three beautiful girls, they also are part of our church in Frankfurt. Sara e outras três meninas maravilhosas fazem parte da nossa igreja. Hallelujah. Aleluia. We are thankful for missionaries. Nós somos muito agradecidos pelos missionários. All of you are fruits of missionaries. Todos nós aqui somos frutos de missionários. They are men and women of God. Há homens e mulheres de Deus. They preach the gospel. Que eles pregam o evangelho. They serve in the whole life. Eles servem a sua vida toda. I believe they cook also in their whole life. E eu também acho que eles cozinham a vida inteira. Father is already went to the glory. O papai já mora com o Senhor. But his ministry over for how many years? 40 years, 50 years? 45 years in this nation never died. O seu ministério, que foi mais de 45 anos aqui nessa nação, nunca morrerá. Even he is now in the glory with the Lord. Mesmo que ele esteja agora na glória com o Senhor, But his prayer overlives
his life. Mas as suas orações, elas ainda permanecem vivas. His ministries overlived his life. Seus ministérios, os frutos dos seus ministérios permanecem ainda em vida. You and Mama now come back home E agora to Germany, mamãe quando volta para casa na Alemanha, but the fruit of their ministry is still growing. e aí o fruto do seu ministério ainda continua crescendo. The reward will be great in the heavenly place. A recompensa será grande lá nos céus. The most beautiful thing is to see from generations to generations to generations we are serving the Lord. Eu acho que o mais lindo é ver de geração em geração em geração servindo ao Senhor. Psalm 19 says, "Oh Lord God, since generations you are our refugee place." O Salmo 19 ele diz, né? Ó Senhor, seja o seu nome louvado, de gerações em gerações nós te louvaremos. Our fathers served the Lord. Os nossos pais serviram ao Senhor. The most beautiful thing is we step into their footsteps and continue the ministry. E a coisa mais linda é que nós nos encaixamos nos seus caminhos e nós estamos continuando esse legado. Hallelujah. Aleluia. My family come to Christ through a Norwegian missionary. A minha família, ela veio para Cristo através de uma missionária. My grandfather was a mafia. O meu avô era mafioso. My grandmom knew how to use guns with both hands. A minha avó, ela sabia usar a arma com as duas mãos. So both of them marched perfectly. Então os dois, eles marchavam, eram perfeitos soldados. They killed many people. Eles mataram juntos, que eles fizeram uma boa dupla, né? They fought in the war Eles lutaram na guerra against their own people, contra o seu próprio but povo also against the Japanese. e contra os japoneses. On the left leg of my grandfather, he got 27 shots. Então, só na perna esquerda do meu avô, ele tomou 27 tiros. He was very evil, Ele era muito ruim. and their methods to punish people was very dark. Os seus métodos de punir pessoas era realmente um negócio Everyone forte. was afraid of them, Todos tinham medo dele. and everyone was seeing things behind their back. Então, pelas costas, todo mundo falava mal dele. If this family one day died, Então, eles falavam assim, quando essa família um dia morrer, they will go directly to the hell, eles vão direto pro inferno. and Satan himself will come to them, E Satanás, ele mesmo vai vir recebê-los will kick them away, e vai chutá-los para fora. because this family is even too evil for the hell. Porque essa família era até muito ruim demais para estar no inferno. In China, we have a lot of religions. Na China, nós temos inúmeras religiões. We have millions of Temos gods milhões de deuses, created by human hands. criados pelas mãos humanas. They covers everything in our life, Eles são deuses que cobrem todas as partes da vida. but there's no grace. Mas não há um Deus sobre a graça. There's no forgiveness. E não há um Deus para o perdão. There's no love. E não há também para amor. My grandparents, like millions of Chinese people, lived in the darkness. Assim, os meus avós, e eles são como milhões e milhões de chineses que vivem na escuridão. Since generations to De generations. geração em geração. No hope, Não há esperança, no light. não há luz. The word of God said, A palavra do Senhor diz: a people who lived in the darkness, as pessoas que vivem nas trevas, a great light shine up upon them. uma grande luz vai brilhar sobre eles. This is a small country called Norway in Europe. Existe um país muito pequenininho na Europa que se chama Noruega. In a small city called Bergen, Uma cidade pequenininha chama Bergen, from a Lutheran church, de uma igreja luterana. a lady with the name of Mary Monson. Uma jovem irmã com o nome Mary Monson. In a man's world, God called a lady. Num lugar de homens, num mundo de homens, o Senhor chamou uma mulher. You go to China, Você vai à China, you have to preach the gospel there. você terá que pregar o evangelho lá. She was fighting a lot with God. Ela começou então a lutar muito com o Senhor. At the end, God win the battle. E no final, lógico que Deus venceu a batalha. May the Lord tonight win the battle. Que o Senhor venha vencer a batalha na sua vida In nessa our noite. heart, No seu coração, in our spirit, no seu espírito, in our nos challenges. seus desafios. May the Lord always win the battle. Que o Senhor sempre venha vencer as Especially batalhas sobre tonight. você. Especialmente essa noite. The calling of God will arise in our heart. O chamado do Senhor vai se levantar no seu coração. The call to being a missionary will come upon us. Um chamado para você ser um missionário virá sobre você hoje. In this room, Nessa sala, may many of our feet will touch
all the cities of Europe, of all the cities of Brazil. Eu creio que muitos desses pés que estão aqui vão pisar em todas as cidades do Brasil. Many of your feet will come to Africa, Muitos desses pés que aqui estão vão pisar na África, to South America, para a América do Sul toda. and Europe is also calling to you. E a Europa também está te chamando. And this Mary Monson come to China. Então essa missionária Mary Monson, quando ela veio à China, She started Chinese in the south part of China, ela estudou chinês, mas o chinês do sul da China. and she come to the middle of China to preach the gospel. Mas ela foi para o meio, para o centro da China para pregar o evangelho. In China, we have hundreds of different dialects. Na China a gente tem centenas de milhares de dialetos. Nobody understood her sermons. Ninguém entendia a pregação dela. How my grandmom come to Christ? E como então a minha avó veio para Cristo? Without understood the sermons. Sem entender nada sobre o que era pregado. My grandmom said this: E aí minha avó falava o seguinte: the language of the missionary was very limited, a língua, né, o idioma da missionária era muito limitado. but every time if she start to speak, Mas toda vez que ela abria a boca e começava a falar, you can feel the presence of God você come to podia that room. sentir a presença do Senhor enchendo a sala. You can see light start to shining in her eyes. Você podia ver a luz brilhando através dos seus olhos. The Communist Party took over the power. O Partido Comunista, então, ele tomou o poder na China. They destroyed all the church buildings. Eles destruíram todos os prédios de They burned igrejas. all the Bibles. Eles queimaram todas as Bíblias. They killed a lot of missionaries. Eles mataram muitos missionários. Only in my home city, Só na minha cidade, onde eu morava, they arrested 50 pastors once eles de uma vez só prenderam 50 pastores. when I was young. Quando eu era uma criança. They killed 49 of them. E 49 deles foram executados. I grew up without pastors. Eu cresci sem pastores. I mean preachers. Deixa eu melhorar. Pregadores. Because every man who can read a little bit and teach a little bit, they all get arrested in a prison. Porque cada homem que sabia pelo menos ler um pouquinho e que sabia pregar um pouquinho, eles eram presos. I grew up with a lot of grandmas and ladies and children. Eu então cresci junto de muitas vós, de muitas mães e de muitas crianças. Because the communists, they want to destroy the church by killing their men. Porque o comunismo queria acabar com a igreja matando os homens. And when my father was in prison, he thought, oh, the church without me is going to die. Então meu pai, quando ele esteve na prisão, ele falou assim: a igreja sem mim, ela vai morrer. But when he turned back from the prison, Mas quando ele foi liberto e saiu da prisão, 3 or 5 years later, 3, 4 anos depois, the church doubled 10 times, 20 times, 100 times. a igreja, na verdade, ela dobrou, triplicou, quadruplicou 10, 15 vezes mais de tamanho. Grandma and grandpa started preaching the gospel. A vovó começou a pregar o evangelho. Ladies were starting to preaching the As gospel. irmãs começaram a pregar o evangelho. It was not allowed before that Não era para not allowed to be? to preach the gospel as Não lady. era permitido pregar o evangelho. Children start to preach the Então gospel. as crianças começaram a pregar o evangelho. So in my hometown, in the home state, it's the size about São Paulo. Onde eu morava, o estado é mais ou menos o mesmo tamanho de São Paulo. 100 million people are living there. São 100 milhões de habitantes. Today, 30% are Christians of them. Hoje 30% são cristãos. Aleluia. My father was the leader. Meu pai era o líder. My grandma trained a lot of pastors. A minha avó treinou muitos pastores. My grandma didn't know how to read, how to write. A minha avó ela não sabia nem ler nem escrever. But she still trained pastors. Mas ela ainda mesmo treinou pastores. But her pastors are still in ministry. E ainda muitos desses pastores continuam ministrando. Many pastors, they go to Bible school. Muitos pastores vão para o Instituto Bíblico, After a seminário, few years, they will give up. e depois de alguns anos eles desistem. But the pastors who went to grandma's Bible school, Mas os pastores que foram para o seminário da vovó, they're still in ministry. eles ainda continuam no ministério. Many of them, they are in the countries of Muslim and Buddhas. Muitos deles estão nos países budistas e muçulmanos. Why I'm telling you this? Por que eu estou te falando isso? In an area in China, there was full of darkness.
Na China, como um todo, há muita escuridão, muitas trevas. Since thousands of years, they never hear the name about Jesus. Por milhares de anos, eles nunca ouviram o nome de Jesus. No one mentioned the name of Jesus. Ninguém mencionava sequer o nome de Jesus. For God so loved the Chinese people, Mas o Senhor amou tantos os chineses. He chose a lady from Europe Ele escolheu uma jovem irmã da Europa to come to China to preach the gospel. para ir à China para pregar o evangelho. Her strength was limited. A sua força era muito limitada. Her skills was As limited. suas habilidades eram bastante limitadas. But she was willing to give everything on the altar of God. Mas ela desejou, voluntariamente deu tudo que ela tinha diante do God altar do used Senhor. her life. E o Senhor usou a sua vida. My grandmom come to Christ through her. A minha avó veio para Cristo através dessa missionária. My father come to Christ through my grandma. E meu avô veio a Cristo através da minha avó. And my father planted uncountable churches in China. E o meu pai, ele implantou incontáveis números de igrejas pela China toda. The reward of Mary Monson is big. A recompensa da missionária Mary Monson é enorme. Not far away from my hometown, there's a huge graveyard. Não muito longe da minha cidade natal, tem um cemitério enorme. There's no gravestone, Não existe lápides no names, no e signs. não há nomes e nem sinais. The local non-believers, they never enter this graveyard. E os locais, os nativos dali, eles nunca entram nesse cemitério. They don't know who are buried in that place. Porque eles não sabem quem são os que estão enterrados naquele lugar. But as Christians, we know Mas como cristãos, nós sabemos. they are our forefathers, Eles são os nossos pais espirituais. foremothers in faith. Eles são os pais e mães espirituais. They are all Eles missionaries. são todos missionários. Most of them are from Europe. A maioria deles da Europa. They come far away, come to China. Eles vieram de muito longe para a China. Many of them, they spent their whole life to translate the Bible. Muitos deles gastaram a sua vida inteira para traduzir a Bíblia. Many of them, they spent their whole life to preach the gospel Muitos deles gastaram toda a sua vida para pregar o evangelho. or teaching the kids about Jesus Ou ensinar as crianças sobre Jesus. or translated worship songs. Ou simplesmente traduzir as músicas de adoração. Most of them, A maioria deles. they never saw really fruits of their ministry. A maioria deles nunca viram os seus próprios frutos. Many of them, as soon as they arrived China, they got killed. Muitos deles, assim que eles pisaram na China, já foram assassinados. They were rejected. Foram rejeitados. They were lonely. Ficaram sozinhos. They lived a life in a foreign country. Eles viveram num país estrangeiro. But one thing is precious. Mas uma coisa é preciosa. They never gave up. Eles nunca desistiram. They always look up to Jesus, Eles sempre olhavam para Jesus, who is the author and the finisher of everything. que é o autor e consumador de todas as coisas. Jesus Christ come to this earth as a missionary. Jesus Cristo veio para essa terra como missionário. We are his fruit. Nós somos o seu fruto. I especially want to take this time to honor the forefather of Pastor Carl. Eu quero pegar esse momento agora e eu quero honrar o pai do pastor Carl. I didn't know grandfather was here to preach the gospel. Eu não sabia que o avô dele pregou o evangelho aqui. But right before I come to preach, he told me this. Assim que eu cheguei aqui, antes de pregar, ele me falou isso. Since 3 generations, you are preaching the gospel as family Ditz. Já são 3 gerações que têm pregado o evangelho como família Ditz. 120 years. Já são 120 anos. 3 generations. 3 gerações. And the boys already start to preach the gospel. E os filhos já começaram a pregar o evangelho. Guys, you as church, Irmãos, vocês como igreja, you have such an inheritance. vocês têm uma grande herança. I don't know if you realize this or not. Eu não sei se vocês notaram isso ou não. May the Lord increase this Que o inheritance. Senhor venha crescer essa herança na vida May de the Lord vocês. increase this anointing doing mission work. Que o Senhor venha crescer essa unção para que vocês façam trabalhos missionários. 120 years God is using this family to preach the gospel in this country. Há 120 anos o Senhor tem usado essa família para pregar o evangelho nesse país. That's why I'm saying É por isso que eu estou vendo.
This evening, many of you are going to receive the calling as a missionary to preach the gospel. Esta noite, muitos de vocês receberão um chamado para pregar o evangelho de Deus. Tonight, God is winning a battle in your heart. O Senhor agora está vencendo essa batalha no seu coração. So may you tonight lay down everything of your life on the altar. Que você venha agora, nessa noite, renunciar todas essas coisas diante do Senhor no altar. Right before we come from the prayer, Assim que a gente estava aqui no briefing, né, que vocês falam aqui antes de chegar para Pastor Carl was praying a prayer. o pastor Carl estava fazendo uma oração. Lord, use our 5 bread and 2 fish. Senhor, use os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. Pastor Carl, you prayed this prayer. Você fez essa oração. This exactly confirmed what God put in my heart. Isso é exatamente o que o Senhor colocou no meu coração. This church is 4 years old. It's 4 years old. Essa igreja tem 4 anos de idade. In 4 years, you increase from a small group to 800 people. Em 4 anos vocês cresceram de um grupo tão pequeno para 800 pessoas. I think it's 8 or 9 churches in different parts of Brazil. Eu acho que já existem 8, 9 igrejas pelo Brasil, distribuídas pelo Brasil. May the Lord enlarge the boundaries of this Que church. o Senhor venha expandir os limites dessa May the igreja. Lord enlarge the resource of this Que o church. Senhor venha aumentar os recursos dessa igreja. May many people tonight receive a whole heavenly call in their life. Que nessa noite muitos de vocês venham receber esse chamado dos céus no seu May many coração. of you are saying yes to E Jesus. que muitos de vocês venham dizer sim ao Senhor Jesus. Until now you are following. Até hoje vocês têm Until now seguido. you are serving. Até agora vocês têm servido. Until now you are doing great. Até agora vocês fizeram um excelente trabalho. But there's more in God's plan in your life. Mas há muito mais nos planos de Deus sobre a God is sua calling you vida. to lead, O Senhor está te chamando para liderar. Liderar. to plant, Para plantar. to invest. Para investir. May the Lord use your life as the 5 bread and 2 Que o fish. Senhor venha usar vocês com esses seus 5 pães e 2 peixinhos. You know the story of the 5,000. Vocês sabem da história da multiplicação dos pães? When the 5,000 people come to Christ, Quando 5.000 pessoas vieram para Cristo. Jesus told his disciples, you give them to eat. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vão e os alimentem. Apostle Philip, he was very good to mathematics. O apóstolo Filipe, ele era muito bom em finanças. He was counting the money. Ele começou, né? Ele estava contando o dinheiro. 5,200 penny. 5.200 reais. Everyone can have a bite. 5.000 não, 5.200 reais. Ah, dá para todo mundo dar uma We mordidinha. don't have enough money. Nós não vamos ter muito dinheiro. God's eyes is looking on this earth. Os olhos do Senhor estão olhando sobre a terra. There's no faith in Philip's heart at that moment. Não havia fé no coração de Filipe naquele exato momento. The reality and the challenge was bigger than his faith. A realidade e o desafio estava muito maior do que a própria fé. His own limitation in his heart, in his head, is bigger than the word of God. Os seus cálculos e aquilo como realidade era maior na sua mente do que a palavra de Deus no seu coração. And this brought a disobedience in his heart. E aí no seu coração esse nosso querido irmão desobedeceu o Senhor. But there's another man of God. Mas há um outro homem de Deus, It's called Andrew. que é chamado de André. And Andrew heard the voice of God. Quando André ouviu a voz do Senhor Jesus, He immediately received the word of God. ele imediatamente recebeu a palavra do And Senhor. faith started growing in his E heart. a fé começou a crescer no seu coração. And this brought action in his life. E isso trouxe a ele uma ação. He went out. Ele despertou essa ação He e então ele went saiu. out. Ele foi à procura. He found only 5 little bread E aí ele encontrou simplesmente 5 pãezinhos and 2 little e fishes. 2 pequenos peixes. He brought to Jesus. E ele trouxe a Jesus. Everyone was laughing at him. E todo mundo ria dele. But the most beautiful part is, Mas a melhor parte é, Jesus took the bread and the fish. Jesus pegou os pães e os peixes. He blessed them. E os abençoou. He blessed them. E os abençoou. What God blessed is stay blessed. Aquilo que Deus abençoa permanece abençoado. Now 5,000 people plus wife and children got food. 5.000 pessoas, mais as mulheres e as crianças, todos foram alimentados. We want to take maybe a few minutes. Let's honor
Pastor Aleni and Pastor Carl. Eu quero esses poucos minutos aqui para honrar a pastora Aline e o pastor Carl. And praise God for his faithfulness. E glória a Deus pela sua fidelidade. Praise God for his heavenly call in the family Ditz. Glória a Deus por esse chamado do céu sobre a família Ditz. We praise God for his strength in their heart to say yes to him. Glória a Deus porque foi o Senhor que os fortaleceu para que eles pudessem dizer sim para esse chamado. Until today, God carried this family here. Até hoje o Senhor tem carregado e apoiado essa família até We aqui. want to give God a thank offering tonight Nós vamos realmente dar uma oferta de agradecimento ao Senhor nessa noite for his faithfulness. por a sua fidelidade. But at the same time, E ao mesmo tempo, you as church como igreja, following this inheritance sigam essa herança and will go from glory to e glory. vocês vão de glória em glória. Pastor, come please Pastor, por favor. lead us. Let's all stand up, Vamos please. todos ficar em Come pé, on. por favor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Kabarana shiara barani sidere. Hallelujah. Hallelujah. I have two precious missionaries here. Pastor, eu tenho dois missionários tão preciosos aqui comigo nessa noite. I want them to speak a prayer. Eu gostaria que eles viessem e orassem por vocês. And may the Lord really use that prayer to increase the boundaries of this E church. que o Senhor possa usar essa oração para alargar os limites, as fronteiras dessa And igreja. this is my precious friends from Singapore. E são os meus preciosos amigos direto de It's a Singapura. very tiny country in the world. É um país desse tamanhozinho, pequenininho no mundo. But God used them to go to. They go everywhere to preach the gospel. Mas Deus tem usado eles para pregarem em qualquer lugar desse mundo. They look very weak, Eles parecem bem fraquinhos, but they're the most bold missionaries I know. mas são os mais ousados missionários que eu conheço. Both of them are very successful architects in Singapore, Ambos eles são arquitetos com muito sucesso em Singapura. but they're willing to lay down their life Mas eles têm o prazer e o desejo de dar as suas vidas ao to Senhor, go to the nations para ir às nações, and to take back the nations for Christ. para ir às nações e levar essas nações para Cristo Jesus. Come please on the Por stage. favor, vem aqui. Let's first thank God's faithfulness in family Ditz. Vamos primeiro agradecer ao Senhor pela família Ditz. Come, let's lift up our voice. Vamos, ore, levante suas mãos, Everyone. suas vozes, ore por eles. Lift up your Abençoe. voice. Levante as suas vozes agora. Lift the sound. Levante, irmãos, vamos orar. Ore Kabarana shiara barana por eles. sidere. Ministre agora sobre a vida Orana deles. karana barani Honre-os diante sidere. do Senhor. Ola tarana barani sidere. Tambrana karana barani sidere. Danke Jesus, danke Jesus, danke Muito Jesus. obrigado, Senhor. Ola parana sidere kiriri barana siara barana sidere. Come, brothers and sisters, lift the sound. Vamos, irmãos, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho mais forte, Don't be orando silent. por eles. Vamos, orem por eles, por favor. Lift up a sound of thankfulness. Levante uma oração, levante um som de agradecimento, To um God's som de faithfulness. gratidão, um som de fidelidade, To God's faithfulness som de fidelidade ao in Senhor, family Ditz de until now. gratidão pela família Ditz. Si barana karana barani sidere. La parana karana barani sidere. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Aleluia. Ke yarana barani sidere. Ke yarana barana sidere. Ke yarana barana sidere. Jesus, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus, 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 Oh, Jesus. Jesus, com a sua unção, Senhor. Um novo tempo, Senhor, dessa graça abundante sobre a vida deles. Hab Dank von Herzen, Herr. Hab Dank, du rettend. Hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. Jesus,
Hab Dank von Herzen her. Hab Dank, du Heiliger Geist. Hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. Jesus, in ihm spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Schwache, ich bin rein. Denn was du am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank. Sing in Portuguese, please. It's okay. Shirana barani sirerereye. Oria bashara balabara bashara. Kurana sirererere barana Senhor, sara la 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 la. mover aqui nessa noite, Senhor. Oh Espírito O Santo, parana sirererere. nós honramos, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. O in ihm spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin rein. Denn was du am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank. Tem graça. Vocês não lembram mais dessa música, gente? Tem Halleluja. graças ao Senhor, tem graças a Ele. Diga ao pobre, eu sou rico. Diga ao fraco, eu sou forte. Essa é a música do baú. Glórias a Ti, Jesus. Komm, Angelika, übersetze mich auf Deutsch. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von Herzen. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o coração. Wir danken dir für Familien Ditz. Nós te louvamos pela família Di. Wir danken dir für deine Liebe. Te agradecemos pelo teu amor. Wir danken dir für deinen himmlischen Ruf in dieser Familie. Nós te agradecemos pelo teu chamado celestial sobre essa Wir danken dir für den Opa, der dir gehorsam war. Nós te agradecemos pelo avô que foi obediente. Du hast Opa gerufen Tu chamaste o avô in einer Zeit der Dunkelheit, no tempo da escuridão, in einer Zeit der Krieg, no tempo da guerra, nach Brasilien zu para kommen, vir ao Brasil, hier dein kostbares Evangelium zu predigen. para pregar o teu evangelho tão precioso. Danke dir, Jesus, für Opas Leben. Eu te agradeço pela vida do avô. Danke, dass du ihm Kraft gegeben hast, Te louvo porque deste forças dass a ele, nicht aufgegeben hat. que ele não desistiu. Danke dir auch für Vater, Eu te agradeço também pelo pai, dass gehorsam war, que ele foi obediente, dass gehorsam war. que ele foi obediente. Du hast ihm Kraft Tu gegeben, lhe deste forças, du hast ihm Freude tu gegeben, lhe deste alegria weiterhin in diesem Land zu bleiben, para permanecer nesse país den Ruf weiter zu folgen. e continuar seguindo o chamado. Danke für sein kostbares Leben. Obrigada pela sua vida tão preciosa. Hat die Armen gekümmert. Ele se esforçou, Senhor, justamente pelos Sie pobres. haben Tag und Nacht gekocht und gebetet. Que eles dia e noite cozinhavam e oravam. Sie haben wahrhaftige 5 Brote und 2 Fische alles gegeben. Eles deram seus 5 pães, 2 peixes, deram tudo para ti, Senhor. So viele Menschen wurden satt geworden. Tantas pessoas, Senhor, puderam comer. So Senhor. viele Menschen ihre Hunger wurde gestillt. E tantas pessoas, Senhor, a fome foi tirada. So viele Menschen sind nach Hause gekommen zu dir. Tantas pessoas voltaram para casa para ti. Danke dir für Vater und Mutters Leben. Muito obrigada pela vida da mãe e do pai. In diesem besonderen Moment, wir beten für Pastor Karl und Pastor Aleni. Agora nós te pedimos, Senhor, pelos pastores Carla e Aline. Geist Gottes, komm. Espírito Santo, venha.
Geist Gottes, du bewegst dich in diesem Platz. Espírito Santo, tu tens liberdade para se mover aqui. Wir beugen uns vor dir. Nós nos curvamos diante de ti. Wir geben dir Dankopfer. Nós te damos tudo, Senhor, o sacrifício. Von Herzen wir sagen, danke, himmlischer Vater, für deinen Ruf in Pastor Karls Leben. Com de todo o coração nós te dizemos, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do Für pastor, seinen Gehorsam, pela sua obediência, für seine 5 Brötchen, pelos seus 5 pães, für seine 2 Fische, pelos seus 2 peixinhos, für seine Hingabe, pela sua entrega. Dass du in seinem Herzen gewonnen hast. Que tu, Senhor, tiveste a vitória no seu coração. Danke für die Familie in Ditz, Herr. Obrigada pela família dele, Senhor. Obrigada, Jesus. Vater im Himmel, wir beten dich um ein besonderes Geschenk in diesem Moment. Pai, no céu, nós te pedimos por presente especial nessa noite. Lass deine mächtige heilige Engel diese Familien umgeben. Que os teus anjos poderosos estejam sempre acampados ao redor dessa família. Jedes Wort, die sie Cada palavra predigen, que pregarem, jedes Gebet, die sie beten, cada área pela qual orarem, jede Träume, die sie haben, cada sonho que tiverem, jede Visionen, die sie planen, cada missão que estão planejando, alles soll in Fühlung gehen. que tudo esteja debaixo da tua liderança, Alles soll in Fühlung gehen in deiner Gnade. que tudo possa ser direcionado pela tua graça. Im Namen No Jesus. nome de Jesus. Im Namen No Jesus. nome de Jesus. Danke, Herr, für vorbereitete Werke, Obrigada pelas obras que já tinham sido preparadas, für vorbereitete Mitarbeiter, pelos líderes que foram preparados, für vorbereitete Städte und Länder. pelas cidades e pelos países, Senhor, nações preparadas. Möge dieser Ort ein Trainingsort werden, Que esses lugares sejam lugares de pregação ein Trainingort für Pastoren, e de treinamento para pastores, ein Trainingort für geistliche Leiter, treinamento para líderes espirituais, ein Trainingsort für Männer und Frauen, die rausgehen, treinamento para mulheres ousadas, um die Städte für Christus zu gewinnen. para conquistar cidades para ti. Der Herr segne euch. O Senhor os abençoe. Mögt ihr Erster seid und nicht der Letzte. Que Dass ihr die Ersten seid und vocês nicht die sejam os Letzten. primeiros e não os últimos. Halleluja. Aleluia. Come, Pastor Rudy, pray for the church. May the Lord increase the nations for them. Por favor, pastor Udi, ore pelo Aleluia. crescimento. Hallelujah. Father, we just thank you for Pastor and his family. Senhor, nós te agradecemos pelo pastor e sua família. Every great things that you have established in and through their ministry, the gates of hell will not prevail against. Todas as coisas grandes que tu já fizeste através deles, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Lord, we ask for an open heaven over their ministry and family, Céus abertos sobre o seu ministério, se nós te pedimos. that you are their banner, Que tu és aquele que abre, that Senhor. you are their provider, Tu és o provedor. that you are the one who have called and sent them out. Tu chamaste eles, Senhor, e enviaste-os. So today we ask for more fire from heaven, Agora, Senhor, te pedimos por mais fogo do céu. more oil that you would pour into their spirit, Por mais olhos sobre o seu espírito. that you would use them for such a time as this Que tu possas usá-los por tempo como este. to expand the kingdom of light, Para expandir o reino da tua luz. and the gates of hell will not prevail. E os portões do inferno não poderão prevalecer contra And eles. Lord, we pray according to your word in Isaiah 61, Nós te pedimos de acordo com a tua palavra em Isaías 61. and we just bless them. E nós simplesmente os abençoamos. That the Spirit of the sovereign Lord is upon them, O Espírito do soberano Senhor está sobre eles. because the Lord has anointed them Porque o Senhor os ungiu to proclaim good news to the poor. para pregar boas novas aos pobres. He has sent them to bind up the brokenhearted, E para
curar os de coração quebrantado, to proclaim freedom for the para captives, proclamar liberdade aos cativos, to release from darkness for the prisoners, libertar da escuridão os presos, to proclaim the year of the Lord's favor proclamar o ano do favor do Senhor and the day of vengeance of our God, e o dia da vingança do nosso Deus, to comfort all who mourn, para chamar todos and to provide for those who grieve e para prover aqueles que estão chorando, sofrendo in Zion, em Isaías also in Brazil e também no Brasil and the e nations, nas nações, to bestow on them a crown of beauty para colocar sobre eles uma coroa de beleza instead of ashes, ao invés de cinzas, the oil of joy o óleo de alegria instead of mourning, ao invés do luto, and the garment of praise e uma vestimenta de alegria, de louvor, instead of a spirit of despair. ao invés de um espírito de desespero. They will be called oaks of righteousness, Eles serão chamados carvalhos de justiça, a planting of the Lord uma plantação do Senhor, for the display of His splendor. para mostrar o seu esplendor. So sua we glória. bless them exceedingly abundantly, above and beyond all they can ask or imagine, Então nós os abençoamos muito mais do que se pode imaginar, according to the word of God. de acordo com a palavra do Senhor. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Amen. Pastor, let's stand up. Yeah. Come, let's give a shout and to the Lord. Hallelujah. Obrigado, Senhor, de alegria. Aleluia. Você pode se assentar, queridos. Praise God. Louvado seja o Senhor. That's a song we sing in Chinese. Tem uma música que a gente canta em chinês. In Jesus Christ, we are one family. Em Jesus Cristo nós In somos uma família. Jesus Christ, we are one family. In Jesus Christ, we are one family. Hallelujah, forever in joy and love. In Jesus Christ, we are one family. I always creating new songs. Eu sempre crio novas músicas, I tá? think this one is good. Mas essa é boa, não é boa? Want to try? Vamos tentar? In Jesus Christ, we are one family. In Jesus Christ, we are one family. In Jesus Christ, we are one family. Hallelujah, forever in joy and love. Beautiful, beautiful. Praise God, praise God. Aleluia, glória a Deus, passamos. It's also wonderful, it's wonderful for me to see an Angelica and a Marcos again here. Irmãos, é tão maravilhoso para mim poder ver Marcos e Angélica de novo. From aqui. time to time they come to Germany. De tempo em tempo eles vão também à Alemanha. The connection with them is also since many years. A conexão com eles também é de muitos e muitos anos. So this time we are able to come to Curitiba. It's their open heart for us. Irmãos, esse tempo nós também estamos aqui em Curitiba e graças a Deus eles abriram o coração para nos receber aqui. Hallelujah. Aleluia. Obrigado.
So let me give you like a few testimony about my life. Irmãos, deixa eu dar para vocês alguns testemunhos sobre a minha vida. And yeah. And my father went to prison for 14 years. O meu pai, ele ficou preso por 14 anos. There's only two reasons for that. E havia somente duas razões por causa disso. One is because he was a preacher. He's a preacher of the word of God. Primeiro, porque ele era pregador, ele pregava o evangelho do Senhor. Second, he gave testimony about E Jesus. depois, a segunda é porque ele dava testemunho sobre o Senhor Jesus. Like John the Apostle said this. John the Apostle, he was to write a revelation like this. E assim como o apóstolo João, aquele que escreveu o Apocalipse, I'm your beloved brother John. eu sou o seu querido irmão João. Right now, I'm on the island called Patmos. Agora mesmo estou escrevendo de vocês diretamente de uma ilha chamada Patmos. I'm in the prison of Jesus Eu estou na prisão por causa de Jesus. because I preach the gospel. Porque eu prego o evangelho. Because I gave the testimony about E porque Jesus. eu dou testemunho de Jesus Cristo. In the kingdom, E no reino, in the suffering, e no sofrimento, in the glory, e na glória, we are one family. nós somos uma família. This is basically what John the Apostle said. É basicamente o que o apóstolo João falava. And if one body part suffers, Se uma parte do corpo sofre, the whole body suffered with. todo o corpo sofre junto. If we share glory, Se nós compartilhamos glória, in the glory of God, we are one family. na glória do Senhor nós somos uma In família. the suffering of Christ, we are also one E family. também no sofrimento de Cristo nós somos uma família. And also in the patience of Christ, we are one E family. também na paciência do Senhor Jesus nós também somos uma família. And in China, we have persecution. Na China nós temos perseguição. 80 years ago, when the communists took over the power, Há uns 80 anos atrás, quando o Partido Comunista tomou o poder naquela nação, they tried to destroy Christians in China. eles tentaram fortemente destruir todos os cristãos naquela Many, nação. many pastors and leaders got killed, Muitos pastores e líderes foram assassinados, especially in my hometown. principalmente na cidade onde eu morava. My hometown called Henan in the middle of China. A cidade natal se chama Hanai, é bem no meio da China. And when my grandmom come to Christ through the Norwegian missionary, Então, quando a minha avó veio para Cristo através de uma missionária estrangeira, my grandfather had a lung cancer. o meu avô teve um câncer de pulmão. And my grandma tried to kill herself. E aí a minha avó tentou se matar. But in the night, she heard the voice of God. Mas na noite que ela tentou isso, ela ouviu a voz do Senhor, Don't give up. dizendo: não desista, Come back home. volte para casa. My father was 16 years old. O meu pai tinha 16 anos de idade nessa época. And my father never heard the gospel. O meu pai, ele nunca tinha ouvido o evangelho. And that night, my grandmom asked him to pray. Então, naquela noite, a minha avó falou: filho, você vai orar. He prayed his very first prayer. Então ele fez a sua primeira oração. Jesus from Norway, I don't know you. Senhor da Noruega, eu não conheço o Senhor. But if you are really God, Mas se o Senhor é realmente de verdade, heal my father from his lung cancer. cura o meu pai agora desse câncer de pulmão. If you do this, Se o Senhor fizer isso, my life belongs to you. a minha vida pertencerá ao Senhor. Always be careful what you are praying for. Sempre tome cuidado com o que você ora, Because we have a living God. porque nós temos um Deus vivo. 3 days later, 3 dias depois, my grandfather got 100% o healed. meu avô foi totalmente curado. This is how my father started to preach the gospel. Foi assim que então meu pai começou a pregar o evangelho. We all grew up in China without Bible. Nós todos crescemos na China sem Bíblia. Some traveling preachers may have like a handwriting book of the Gospel of John. Alguns pastores têm a Bíblia, pelo menos o livro de João, mas só que de maneira alguém que escreveu. And when traveling preachers come to our house, Então, quando esses pastores itinerantes vinham até a nossa casa, they have to preach the whole day. eles tinham que pregar o dia inteiro. And then they will get tired. E aí eles se cansavam. And they have to go to bed. E aí tinham que ir para a cama. We were really very, very, very poor. A gente era muito, muito, muito pobre. During the war, in my hometown, 20 million people died. Durante a guerra, só na minha cidade natal, 20 milhões de pessoas morreram. How many people living in Curitiba? Quantas pessoas vivem em Curitiba? 3 million. 3 milhões? Almost 10 times
than Curitiba. A gente é quase uns 10 vezes maior que Curitiba. The people in my hometown was very, very poor. As pessoas da minha cidade natal eram muito, muito My pobres. father will go to this kind of preacher. Então meu pai ia nesses pastores itinerantes. So, Father, can I please borrow your Bible? Falava, pastor, será que eu posso pegar emprestada a sua Bíblia? Can I borrow your pen? Eu também posso pegar emprestada a sua caneta? While the preacher is sleeping, Enquanto o pregador estava dormindo, my father will use their pen o meu pai então pegava a sua caneta to write down the important Bible verse on his own skin. para escrever os versos que ele achava mais importante na sua própria pele. Not lightly, Não é de uma maneira leve, né? but with some power. Tem que colocar força nisso. So the word of God will stick on the skin for a while. Então, para que a palavra do Senhor ficasse bem fixa na sua pele por um tempo, After a long time, he will take a shower depois de muito tempo aí, então ele ia tomar banho. until he memorized all the Bible. Ele só ia tomar banho depois que ele memorizasse todos os versos. This is how we grew up. É assim que a gente cresceu. Apostle Carl told me O pastor Cole me disse, when people read his book, quando as pessoas leem o seu livro, at the end of the book, no fim do livro, everyone will have a hunger for the word of God. everyone will? Will have the hunger for the word of God. Todos saem com uma fome do Senhor. This is beautiful. Isso é lindo. My father started to preach the gospel when he was 17 years old. O meu pai então ele começa a pregar o evangelho quando ele tinha a idade de 17 anos. He only went to school 3 years, Mas ele só foi à escola por 3 anos, like the most pastors in my hometown. como a maioria dos pastores da minha cidade. And the first year, 3,000 families come to Christ. Só no primeiro ano, 3.000 famílias vieram para Cristo. And later on, millions of people come to E Christ. depois milhões de pessoas vieram para Cristo The Jesus. persecution started to grow. Aí a perseguição então começou a crescer. And there are 5 golden rules for Chinese pastors. Existem 5 regras de ouro para ser um pregador na China. I mean, all of you are leaders. Todos aqui são líderes. You have people under you. Você tem pessoas que você lidera. So in China, this is how we train leaders. Então na China é assim que a gente treina os nossos líderes. Everywhere, every time, to be prepared to pray. Em toda hora e todo momento esteja preparado a pregar, a orar. Because you are only that strong like your prayer life. Você só é forte com o tempo que você tem de oração. The second, everywhere, anytime, to be prepared to preach the A gospel. segunda regra é esteja preparado em qualquer hora, em qualquer lugar para pregar o evangelho. The third, everywhere, anytime, to be prepared to cast out the demons. A terceira regra é esteja preparado a qualquer momento, em qualquer hora para expulsar demônios. Because there's authority in our life. Porque há autoridade nas nossas vidas. The spiritual world knows us. E o mundo espiritual sabe quem nós somos. And the fourth, everywhere, anytime, to be prepared to die for Christ. E a quarta é, em qualquer hora, em qualquer lugar, esteja preparado para morrer por Cristo. To lay down his life for Christ. Para renunciar e dar a sua vida por Cristo. The last, E a última, everywhere, anytime, to be prepared to run away. você esteja preparado para qualquer hora, em qualquer lugar, correr e fugir muito. Run away faster than the police. E fugir mais rápido do que a polícia. Correr muito. Because if you run away, you can preach the gospel somewhere else. Porque quando você corre, você foge, você consegue pregar também o evangelho em outros lugares. So my father, he's very quick. Então, meu pai ele era rápido, hein? When he was in my age, he's so much quicker than me. Quando meu pai na minha idade, ele era muito mais rápido que eu. And at his wedding day, No dia do seu casamento, he got arrested. ele foi preso. Because when you get married, you have to be there. Porque no dia do seu casamento você tem que estar lá, certo? They took him and put him in a prison. Então, do dia do casamento, pegaram ele e colocaram ele na prisão. And they told my mom, E aí falaram para a mamãe: you are not really married to this man, left him. você na verdade não está casada com ele, então deixa ele. He will never come back home. Ele nunca mais vai voltar para casa. We was looking after him for many years. E a gente vai ficar atrás dele por muito tempo. Now we arrested him. Nós então agora estamos prendendo We're ele going to kill him. e nós vamos matá-lo. So marry someone else. Então vai e case com outra pessoa. I have a wonderful mom. Eu tenho uma mãe My maravilhosa. mom was always praying. Ela sempre orou. And she said, I married this man, but I also marry his God. E ela disse pro policial: eu me casei com esse homem, mas eu também me casei com o Deus dele.
I will follow him. Eu vou segui-lo, I will follow much more his God. mas eu vou seguir muito mais o Deus dele. His God is a faithful O God. Deus dele é um Deus fiel. He will bring him back home. Ele o trará de volta para casa. My father went to prison for 14 years, Meu pai ficou preso por 14 anos. plus 10 years on the run from the policeman. E mais 10 anos sempre fugindo da polícia. My uncle went to the prison, he also a pastor, went to a prison for 25 O meu years. tio também era um pastor e ele ficou preso, no caso, por 25 anos. Like almost all the pastors in my hometown, they all Assim- went to prison Assim como todos os pastores ali na minha cidade natal, eles sempre ficavam presos. because there's no other option. Não havia outra opção. And my mom was allowed to visit my father once a month. A minha mãe, ela tinha a permissão de visitar o meu pai na cadeia pelo menos uma vez por mês. And she was pregnant E aí então ela ficou grávida. with me in the 7th month. E grávida de mim no sétimo The mês. policemen hear about this. A polícia soube sobre isso. They come to our home. E aí vieram até a nossa casa. They told my mom, we have to abort this baby. E aí eles falaram para minha mãe, nós temos que abortar esse neném. They set up an abortion appointment just two days later. E aí marcaram então o dia do aborto, que seria 2 dias depois. And my mom started to pray. Então a minha mãe começou a orar. God, this child belongs to you. Deus, essa criança pertence ao Senhor. This child should become a preacher. Essa criança se tornará um pregador. Don't let this child die. Não deixe ele morrer. God never denied the prayer of parents for their children. Deus nunca negou as orações dos pais sobre os seus filhos. One day before the abortion, Um dia antes do dia do aborto, I was born at home. eu acabei nascendo em casa. 2 months earlier, Foi 2 meses antes. and I was only 1.2 kilogram. E eu pesava 1,2 quilos. And the people in my village said they can put me inside of a shoe. E as pessoas da minha vila falavam assim, dá para colocar ele dentro de um sapato. And there's in a village there's 500 people. Nessa vila tinha de 4, 5 mil pessoas. And when I was born, Então quando eu nasci, all the women from the village come to our house então todas as mulheres da vila vieram até a minha casa. because they want to see a Christ child. Porque eles queriam ver um neném de Jesus. When they come to the house Então quando eles vieram ver na casa, chegaram em casa and they saw me with 1.2 kilogram, e me viram com 1,2 quilos, and they start to mocking Jesus. começaram a zombar do Senhor Jesus. So look, this is a result of believing Jesus. Ah, veja, isso é o resultado de acreditar em Jesus. 1.2 kilogram. 1,2 quilos. It's like a nickname for Jesus. É como se fosse um apelido para o Senhor Jesus. For Christians, Para cristãos. 1.2 kilogram. 1,2 quilogramas. This child is going to die. Essa criança certamente So morrerá. my grandmom stood up and said this. Então a minha avó se levantou e disse: Just wait and see. espere e veja. My child is going to preach the gospel. Meu filho vai pregar o evangelho. He's going to have a long life. E ele vai ter uma vida longa. So today I'm 41 years old. Hoje eu tenho 41 anos de idade. We're preaching the E gospel. eu tenho pregado o evangelho. Hallelujah. Aleluia! When I was 5 years old, Então quando eu tinha 5 anos de idade, the first time I saw my father, foi a primeira vez que eu vi o meu pai. he was released from the prison. Ele foi liberto da prisão In the middle of the night, he come back home. e no meio da noite ele chega em casa. I saw a foreign man come to the house. Eu vi um homem estranho chegando em casa. Because of fear, I hide myself behind my mom. Então, cheio de medo, eu me escondi atrás da minha mãe. My mom said, my son, don't be afraid, this is your father. E a minha mãe disse: filho, não tenha medo, esse é o seu pai. I don't know what is a father. Eu não sei o que é um pai. And later on, my father taught me this. Depois o meu pai então me ensinou algo. There are good fathers and bad fathers. Existem bons pais e maus pais. But you have a heavenly father. Mas você tem um pai celestial. He's a million times better than all the fathers. Ele é milhões e milhões de vezes melhor do que os bons pais. The greatest revelation in the whole universe A grande revelação de todo o universo is this what the Lord taught us to pray. é isso que o Senhor nos ensinou a orar. Our Lord didn't taught us to pray our King in heaven. O Senhor não nos ensinou a orar o nosso reino no céu.
our provider in heaven, ou que Ele é o provedor no céu, our healer in heaven. que Ele é o que sara lá no céu. He taught us to pray, Ele nos ensinou a orar. our Father in heaven. Nosso Pai que estás nos céus. This is the great revelation we can Essa é have. uma grande revelação que eu e você podemos ter. Our God is a Father, O nosso Deus é o nosso Pai. and He loves us so much. E Ele nos ama tanto. I have 3 daughters, Eu tenho 3 filhas. beautiful daughters. Lindas filhas. One is 5 years old, Uma tem 5 anos de idade. the second is 3 years old, A segunda tem 3 anos de idade. the last one is 8 months. A última tá só com 8 meses. And my wife is Brazilian, E a minha esposa é brasileira. and now they are staying in São Paulo. Agora eles estão lá em São Paulo. And every night, if I'm home, I will bring the kids to bed. Toda vez que eu tô em casa, à noite, eu faço questão de levá-las para ir dormir. We're singing German Nós songs, cantamos músicas em alemão, Chinese songs. cantamos músicas em chinês. My mom will sing Brazilian songs with E a them. mãe também canta músicas brasileiras com elas. And then we will pray. E daí nós oramos. And I will take them one by one, E aí eu pego uma por uma. closely in my arm, Eu pego, deixo bem pertinho aqui do meu peito. and look deeply into their E eyes eu olho bem profundamente nos seus olhos. before I put them down to the bed. Antes de colocá-la nas suas camas, I look into their eyes and tell them this: aí eu olho nos seus olhos e nos olhinhos delas e digo assim: Papa loves you. Papai ama você. Papa will love you forever. O papai vai te amar para sempre. Doesn't matter what happened in life, Não importa o que aconteça na sua vida. in all the bad and good moments of Sejam life, coisas boas ou coisas ruins que acontecerão na sua vida. Father will always love you. Papai sempre vai te amar. There's no change in my love to you. Não vai mudar nada o meu amor por você. That I will give them 100 kisses Aí everywhere depois eu encho eles de beijinho, aí eu encho elas de beijinho em todas as partes. and put them into E bed. aí eu coloco elas na cama. Our Heavenly Father loves you. Nosso Papai Celestial ama cada um de vocês. I don't know who need to hear this tonight, Eu não sei quem aqui precisa ouvir isso essa noite. but may the word of the Lord touch your heart. Mas que a palavra do Senhor venha e toque seu coração agora. Heal your cold heart. Venha curar esse coração que está gelado. Restore your bitter heart Que venha restaurar um coração amargurado. and draw you closer to E Him. que venha trazê-lo você bem para próximo dele. When I was 7 years old, Quando eu tinha 7 anos de idade, I got baptized eu me batizei. in the night in the river. Isso foi à noite no rio. This is the best time to celebrate baptism É o melhor momento de a gente celebrar o batismo na China. because the police they are too lazy to get up. Porque o policial eles são bem preguiçosos para levantar It's e ir too atrás cold, da gente. it's too late. É muito frio, é no inverno, é muito frio. We always celebrate baptism in the middle of the night. A gente sempre celebra o batismo no inverno e bem no meio da noite. I was standing in the cold water. Então eu fico ali naquela noite, naquela água bem gelada. Elders was asking me questions. Aí os anciãos vieram e fizeram perguntas. My son, are you willing to follow Christ? Meu filho, você realmente quer seguir Jesus? In this moment, all the pictures will come up. Nesse momento, um vídeo passou na minha cabeça. I grew up in the church. Eu cresci na igreja. I experienced every week persecution. Eu experimentei todas as semanas perseguição. We don't have beautiful building like this. Nós não temos prédios lindos como esse na China. We always have like meetings in homes, Nós sempre temos as nossas reuniões nas casas, in the forest, nas florestas, in the field. no campo. Many times we have services just in the graveyard Muitas das vezes a gente tem o culto no cemitério, because the policemen they are too afraid to go to the graveyard. porque os policiais eles têm medo de ir no cemitério. This is one of the safest place to have service. Esse é o lugar mais seguro que a gente pode fazer o nosso culto. Or on the river side, Ou se não ali na beira do rio. and we have very little preachers at home Então a gente tem muitos pastores nas nossas casas, because most of them they were in prison. porque a maioria deles estavam na cadeia. But we have every night prayer night. Mas toda noite a gente tem reuniões de oração. Every night. Toda noite reuniões de oração. This is the secret of how the Chinese church grows. Esse é o segredo de como a igreja chinesa cresceu. And my grandmom always said this: E a minha avó sempre falava isso. more prayer, more power. Mais oração, mais poder. Less prayer, less power. Pouca oração, pouco poder. And no prayer, no power. Sem oração, sem poder. If you pray, Se você the ora, power of God will come upon you. o poder de Deus virá sobre você. And
I answered the elders, yes, I'm willing to follow Christ. Então eu respondi aos anciões naquela noite, eu falei, sim, eu quero seguir o Senhor Which is Jesus. 7 years of age. Com 7 anos de idade. Without understood the weight of the question. Sem entender muito profundamente o peso daquela pergunta. Today I'm 41. Hoje eu tenho 41. I'm still say yes to E eu ainda Jesus. continuo dizendo sim para o Senhor Still Jesus. say yes to Jesus. Eu ainda continuo dizendo sim para o Senhor Jesus. Every day is sweeter. Todo dia está melhor. Every day stronger. Todo dia está mais forte. Every day closer. Todo dia está mais próximo. I really want to encourage you to read a book of my father. Eu gostaria muito de encorajá-lo a ler o livro do meu pai. You know, I'm a Chinese preacher. Sabe, eu sou um pregador chinês. I can preach a week. Eu posso pregar a semana. Just give me, break some pão de queijo brigadeiros. Assim, ó, pelo menos no meio aí das pregações, só me dá um pãozinho de queijo, um brigadeiro, tá ótimo. In my hometown, if you only preach for 1 hour, Porque na minha cidade natal, se você they prega will só por uma hora, never invite you again. eles nunca mais vão te convidar. Because they see there's nothing inside of them. Porque eles vão falar assim, não tem nada dentro desse pregador. And so I have many stories of Eu Jesus. tenho muitas, mas muitas histórias sobre Not Jesus. story I read from somewhere, Não são histórias que eu ouvi ou li de alguém. but stories I experienced. São histórias que eu mesmo experimentei. Stories I went through. Histórias pelas quais eu passei. This is the faithfulness of Jesus in our life. Isso é a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. And when my father come to Germany as a refugee, Quando meu pai foi para a Alemanha como um refugiado, God asked him to write down his story. Deus então pediu para ele, escreva sua história. And my father said, God, I just went to school for 3 years. E aí então meu pai falou assim, mas Deus, eu só fui para a escola por 2 anos, 3 anos. I don't know how to write a book. Eu não sei como escrever um And Pastor livro. Carl, you need 10 years to write this book. O pastor Carl gastou 10 anos escrevendo esse livro. And my father told his pastor friend, E aí o meu pai então falou para um pastor amigo dele da Alemanha. God told me to write down my story as a book. Deus falou que é para eu escrever minha história num livro. Oh, this friend started laughing at him. Esse amigo começou a dar risada sobre ele. Says, Brother Win, forget it. Aí ele falou, irmão Yun, esqueça. Nobody's going to buy a book. Ninguém vai comprar o seu livro. But the Spirit of God come upon my father. Mas o Espírito do Senhor estava no meu pai. It's not about your story. Ele disse, não é sobre a sua It's a história, story about my faithfulness in your mas é a life. história da minha fidelidade na sua vida. My father lived in Germany as a refugee. Meu pai, ele viveu então na Alemanha como um refugiado. He had a small room. Ele então estava numa sala bem pequena. Like every day he will kneel down on his bed, Então todas as noites ele se ajoelhava na sua cama try to write down the e stories. começava a tentar escrever as suas histórias. He cried over 100 times Ele chorou por centenas de vezes to write this book, para escrever esse livro, Homem do Céu. O Homem do Céu. And he cried because the pain was so much. Ele chorava porque a dor era muito grande. Just give you a little view. Deixa eu só dar uma perspectiva para você. Chinese prison are the most terrible prison in the world. A prisão chinesa é, sem dúvida, a prisão mais severa em todo o mundo. Brazilian has 500 years history, O Brasil tem uma história de 500 anos. and China has 5,000 years of history. A China tem 5.000 anos de história. Imagine the evilness of people, the experience of evilness, how huge it is. Então você pode imaginar quanta maldade as pessoas ali experimentaram, quanta maldade e escuridão há naquele lugar. Even Hitler learned methods of the Chinese Até Adolf Hitler aprendeu métodos de perseguição e perseguição da China to persecute the Jewish people. para perseguir os judeus. Many times the police will come to my father. Muitas das vezes os policiais vinham para o meu pai, They will take out his nails começavam a tirar suas unhas, to push him to deny Christ. forçando ele a negar o Senhor Jesus. They will take this long needle Eles pegavam pregos desse tamanho to push into his finger, para colocar aqui entre a unha e o dedo, to push him to deny Christ. para forçá-lo a negar o Senhor Jesus. They will use the hammer
take the teeth away. Então usavam martelos para arrancando dente por dente. They always try to find a painful place. Eles sempre eram bastante criativos para encontrar uma tortura Sometimes- bem dolorosa. And every time in prison, if he mentioned the name of Jesus, Toda vez na prisão, quando mencionava-se o nome do Senhor Jesus, only mention the name of Jesus, só mencionar o nome do Senhor Jesus, the punishment is to put him into a hole. a punição para isso era colocar ele num buraco. There's no light and wet, Era um buraco molhado e não havia luz always for 100 days. por 100 dias. A place is it's a place like a for dog. Era um lugar assim como se cava para colocar um cachorro morto. You can only sit there. Você só consegue ficar na posição de sentado no There's escuro. no place to lay Não down. dá para deitar. And you cannot also stand up Você também não consegue ficar de pé for 100 days. por 100 dias. There are many this kind of punishment. Existem milhares e milhares de maneiras de punições desse tipo. But my father, my uncle, they never denied Christ. Mas o meu pai e meu tio nunca negaram o nome do Senhor Jesus. Once I was asking my father, Um dia eu perguntei para o meu pai: Father, why you are not smart? Pai, por que o senhor não foi inteligente? Look, our God is a faithful God. Veja, o nosso Deus não é um Deus fiel. He loves to forgive people. Ele não ama perdoar as pessoas. In the prison, you just denied Christ. Na prisão você poderia negar o Senhor Jesus. You sign on the paper. Você até assina o papel, o I'm documento. not going to preach the gospel again Eu in my não life. vou pregar o evangelho na minha vida de novo. I will stop to follow Christ. E eu vou parar de seguir Jesus. Then you can go back home. E aí você podia voltar para casa. You just sign, you come to mom. Era só assinar e você voltava para mamãe. When you come back home, Aí você voltava para casa. you kneel down on your knee. Aí você se ajoelhava. You ask God for E forgiveness. você então pedia perdão para o Senhor Jesus. Our God will love to forgive you. Deus certamente ama te perdoar. Father, why you are not so smart? Papai, por que você não foi tão inteligente nisso? My father said, my son, you don't understand this. Meu pai então dizia assim para mim: meu filho, você não está entendendo. God first loved me. Deus primeiro me amou. Our family was in the most darkest place in the universe. A nossa família era realmente a família de maior trevas no mundo todo. He first come to us. Ele primeiro veio para mim. He lifted us up from the dust. Ele veio para nós. Ele nos tirou da sujeira, do pó, He put His glory on us. e colocou a sua glória sobre nós. He put His calling upon us. E Ele deu o chamado sobre nós. He called us His friend. Ele nos chamou de amigos. He led us to serve Him. E Ele nos permitiu servi-lo. He did the first. Ele fez primeiro. How I can deny Him? Como que eu posso negá-lo? Another thing is, E a outra coisa é o seguinte: if you denied Him once, porque se você renunciar uma vez, the second will follow. a segunda vai acontecer. The third will follow. A terceira vai acontecer. You will do it again, again, and again. E você vai fazer isso de novo e de novo. Your heart will get corrupt. O seu coração vai se corromper. I answered my father, E eu então respondi para o meu pai: I will never ask you this question again. eu nunca mais vou te fazer essa pergunta. I understood. Eu entendi. And my father cried over 100 times Então meu pai, ele escrevendo o livro, ele chorou to write centenas de vezes this book. para escrevendo esse livro. I'm not here to sell you books. Eu não estou aqui para vender livros. I think you never saw me selling books or Acho que selling vocês stuff. nunca me viram vendendo livros. But we don't have enough time to tell you all the stories. É porque a gente não tem um tempo suficiente para falar de todas as histórias. I want really encourage you to take this book. Mas eu quero realmente te encorajar a comprar esse livro. I met so many pastors in the nations. Há tantos pastores em nações. They say when we start a book on sitting on the sofa, E eles dizem que quando eles então adquiriram o livro e começaram a ler o livro, eles estavam sentados no sofá. after 5 minutes you end up on the ground. 5 minutos depois, eles já estavam todos ajoelhados no chão. You will need like 100 of tissues E vocês vão precisar um monte de lencinhos because of the faithfulness of God. por causa da fidelidade do Senhor. I'm always already 7 minutes over the time, Eu já passei do limite aqui do horário. but give me 3 more minutes. Vocês me dão mais 3 minutos?
I want to share something important Eu with you. preciso compartilhar algo importante com vocês. It's called Back to Jerusalem. Isso se chama De Volta para Jerusalém. We're not here to sell you a mission movement. Nós não estamos aqui para vender para vocês um movimento missionário. We just want to share what God is doing. Nós queremos compartilhar com vocês o que Deus está fazendo. The gospel started in Jerusalem, O evangelho começou em Jerusalém, in Judea, na Judéia, in Samaria. em Samaria, When Apostle Paul quando o apóstolo Paulo planned to go to the east, planejou para ir para o leste, the Holy Spirit came. o Espírito Santo veio. No, first when he planned to go to the north, Primeiro ele se planejou para ir para o norte. God said no. O Senhor disse não. And he planned again. E aí ele planejou novamente. Now I'm going to the east Então agora eu vou para o to leste preach the gospel. para pregar o evangelho. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? He saw a dream, Ele teve um sonho. a face of a Macedonian man. Um homem com a face de um homem da Macedônia Told him, come over and help us. disse a ele: venha e nos ajude. Come over and help us. Venha e nos ajude. This is how the gospel come to Europe. Então foi assim que o evangelho foi para a Europa. God changed 2 times humans' plan. O Senhor mudou 2 vezes os planos humanos dele. He changed the plan of his apostle. O Senhor mudou o plano do seu apóstolo. He changed the history of his O church. Senhor mudou a história da própria igreja. Because God has an eternal plan Porque Deus tem planos eternos for every country, para cada país, for every church. para cada igreja. And this is how the gospel come to Europe. E foi assim que então o evangelho chegou à Europa. And God used Europe mightily. E aí o Senhor usou a Europa de maneira poderosa. And since thousands of years, Há milhares de anos então, they have sent missionaries to all the nations. eles têm enviado missionários a todas as nações, a várias nações. 500 years ago, a missionary come to Brazil. 500 anos atrás, missionários chegaram no Brasil. 200 years ago, the missionary come to China. 200 anos atrás, chegaron na China os missionários. Non-stoply, the gospel has been preached around 200 years in China. Ininterruptamente, o evangelho tem sido pregado na China por 200 anos. And the gospel come to the America. Aí então o evangelho da Europa foi para a América. From America, the gospel come to Japan. E aí da América ele veio para o Japão. After Second World War, Depois da Segunda Grande Guerra, a pastor come to United States um pastor foi para os Estados Unidos and asked for 10,000 missionaries for Japan. e pediu 10.000 missionários para enviar para o Japão. They denied that request Eles negaram esse pedido. and they lost the chance E eles perderam a chance to reach out a nation. de alcançar uma nação inteira. Today, Japan is the one of the most unreached nation in the whole world. Hoje, o Japão é um dos países menos alcançados no mundo pelo Evangelho. Our God is a slow God, O nosso Deus é um Deus longânimo, but we should be quick. mas nós precisamos ser rápidos. A slow obedience is disobedience. Uma obediência, demorar em obedecer é também uma desobediência. And the gospel come from Japan to Korea. Então aí do Evangelho veio do Japão para a Coreia. Before the war, there's no north and south. There was only one Korea. Antes da guerra na Coreia, não havia Coreia do Norte e Coreia do Sul, só havia Coreia. The Pyongyang, so the chapter city of North Korea, Pyongyang é uma cidade que hoje é a capital da Coreia do Norte. is one of the most darkest places right now in the world. Hoje é um dos piores lugares, é um dos lugares de maiores escuridão no mundo. Pastor Will is standing back there. O pastor Will, que faz parte do BTJ, ele está ali atrás em pé. And we have friends together. Nós temos amigos juntos, em comuns. And we send our co-workers to North Korea. Então nós enviamos os nossos irmãos, nossos missionários para trabalhar na Coreia do Norte. 2 special friends, 2 amigos bem especiais. they went to North Korea. Eles foram para a Coreia do Norte. One is American guy, one is a Mongolian guy. Um era um americano e o outro era da Mongólia. One day was serving there. Quando eles estavam ali servindo o They Senhor, put poison into the food. colocaram veneno na sua comida. When they come back home, Aí eles voltam para casa they pass away. e morreram. We have been mourning for them for many, many years. Isso tem acontecido por muitos e muitos anos. And from Pyongyang, the gospel come to China. Então, de Pyongyang, na Coreia, que o evangelho chegou na China. Pyongyang was Jerusalem in Asia.
Pyongyang era como se fosse Jerusalém na Ásia. They had the Pyongyang revival. Eles tiveram um avivamento muito In forte. one city, they have over 100 churches. Só em uma cidade havia centenas de igrejas. Uncountable training centers for E missionaries. muitos seminários e treinamentos para missionários. And they sent missionary to China. E aí então eles enviaram os missionários para a China. When my forefather in faith received the fire of the gospel, Então quando os nossos pais espirituais na fé, né, eles receberam esse chamado para o evangelho, bring the gospel to the end of the world. então vão e levem o evangelho para todo mundo, They para were o fim do mundo. asking God, E aí então eles começaram a perguntar, mas Senhor, então onde é o fim do mundo? where is the end of the world? Onde é o fim do mundo? Where is the end of the world? Aonde é o fim do mundo? And they got a revelation. Então eles receberam uma revelação. The starting point O ponto de partida is the ending point. é também o ponto final. Where the gospel started, Onde o evangelho começou, the gospel should bring back to them. então o evangelho tem que ser trazido de volta para ele. You're standing in China, Então nós estamos na China, you're facing Jerusalem, você olha para Jerusalém, you have all the nations of Buddha. só existem nações budistas, You have all the nations of Hindu. hinduístas, You have all the nations of Muslim. e tem nações islâmicas, And all the nations of communists. e todas as nações comunistas. They are all difficult nations. São situações difíceis, são nações muito difíceis. They are all spiritual strongholds. São fortalezas espirituais. They are all antique and old nations in a human history. São as nações mais antigas na história humana, as mais antigas, mais velhas. My father said this. Então meu pai disse o seguinte: He asked God to send 100,000 Chinese missionaries in all these regions. então ele disse que o Senhor então tem esse plano de enviar esses 100 mil missionários para essas nações. In his generations, Nas nações históricas, in my generations, na geração dele, na minha geração, in my children's generations, na geração dos meus filhos. until God reach out all these nations. Até Jesus alcançar Between todas essas China and nações, Jerusalem. entre a China e Jerusalém. Some of our missionaries, they got killed, Alguns dos nossos missionários eles são mortos, but we will never stop to preach the gospel in mas these nós regions. nunca vamos parar de pregar o evangelho nesses I lugares. come to the end. Já estou chegando no final. We need partners. Nós precisamos de parceiros. We need especially Brazilian people. Nós precisamos do Brasil. You have all the colors. Vocês têm todas as cores. You can go everywhere. A gente pode ir para qualquer lugar. And you have no enemies in the world. Vocês não têm inimigos no mundo. And the gospel is open. E o evangelho está aberto. From Curitiba, De Curitiba, facing Jerusalem, olhando para Jerusalém, there are many, many cities. há muitas cidades, There are many, many countries. há muitos países, There are many, many unreached people groups. há muitos grupos não alcançados. There are some waters. Tem um pouco de água também. But after that, Mas depois das águas, there are continents. tem um continente. Africa, A África, Europe, Europa, America, América, Middle and South America. Centro, América e a América do Sul, They're waiting for you. que está esperando por você. Brazilian church, Igreja brasileira, it's not time only to build in churches in your own country. não é hora de só ficar construindo igrejas aqui no Brasil. It's not time just walk around around yourself. Não é hora de ficar somente andando entre vocês mesmos. My forefathers received the Back to Jerusalem vision in one of the most darkest moments of the Chinese history. Os nossos pais espirituais receberam o chamado do Espírito Santo para fazer missão nos momentos de maior escuridão na história da China. 120 years ago, Há 120 anos atrás, when grandfather come to Brazil, meu avô veio para o Brasil. my forefather received the Back to Jerusalem vision. O meu pai recebeu 120 years ago. 120 years ago. Ah, tá, seu avô. Então, há 120 anos atrás, quando o pai dele recebeu, o avô dele recebeu esse chamado para vir para o Brasil, foi o tempo que a gente começou a ouvir esse chamado de ir para Jerusalém. In China, there was war. Na China, tinha guerra. There's huge hunger. Era realmente muita fome. There's a great chaotic. Era tudo caótico, estava um caótico total. The church almost destroyed. A igreja estava completamente destruída. There's no Bibles. Não havia Bíblias. This is one of the weakest moments of the Chinese history. Foi um dos momentos de maior fraqueza da história chinesa. It's not the right moment for church to stand up, Não é o exato momento, então, para uma igreja se levantar. to go to the nations. E ainda mais ir às nações.
God's moment is always the right moment. O momento de Deus é sempre o melhor momento. Brazilian church, Igreja brasileira, don't wait until you get rich. não espere até você ficar rica. Don't wait until you have too much resources. Não espere até você ter inúmeros recursos. Don't wait until you are retired. Não espere até você se aposentar. Give your best years to Christ. Dê os seus melhores anos para Jesus Cristo. Jesus deserved the best. O Senhor Jesus, ele merece o melhor. Our life are limited. As nossas vidas são limitadas. May God use our limited life Que o Senhor venha usar as nossas vidas que são limitadas to preach the eternal gospel. para que vocês venham a pregar o evangelho que é eterno. Our lips, our tongue are broken, O nosso português, a nossa linguagem pode ser meio ruim, but may we use our broken lips to preach the beautiful gospel of que o Jesus. Senhor venha usar a limitação até de a gente falar para que você possa pregar corretamente o evangelho do Senhor. Our life are small. A nossa vida é tão pequena. Don't waste your life. Não gaste o seu tempo. Don't just spend your life like that. Não gaste o seu tempo simplesmente assim. Put your life into the hand of Jesus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Like the 5 bread and 2 fish. Assim como a gente faz com 5 pães e os 2 peixinhos. The cities are waiting for you. As cidades esperando por vocês. The nations waiting for you. Há nações esperando por The vocês. people groups are waiting for Há you. grupos de pessoas esperando por vocês. May the Lord use this Que o place. Senhor venha usar esse lugar. May the beautiful city of Curitiba Que essa linda cidade de Curitiba become a training ground, seja um lugar de treinamento. become a sending ground Seja um lugar de envio of missionaries to the de nations. missionários para as nações. Let's all stand up, please. Vamos, por favor, se levantar. Where you go, I will follow. Where you go, I will follow. Where you go, Aonde eu vou? I will Eu follow. vou te seguir. I will follow you. Eu vou te seguir. Follow Eu you. vou te seguir all my day. todos os meus dias. Sing with me. Vamos. Where you lead me, Quando você I will follow. Where you lead me, Where you lead me, I will follow. Where you lead me, I will follow. I will follow you, follow you, oh my day. Come, let's lift up our hand. levanta suas mãos. Sing to Jesus. Cante para o Senhor Jesus. Cante para o Senhor Jesus. Where you lead me, I will follow. Where you lead me, I will follow. Where you lead me, I will follow. I will follow you, oh my day. Sing again, church. Where you lead me, I will follow. Where you lead me, I